E aí, galera, preparados para mergulhar na Londres vitoriana mais suja, industrial e realista que você já viu no cinema? Hoje vamos repaginar Sherlock Holmes de 2009, o filme que salvou a carreira de Robert Downey Jr., que faturou 524 milhões de dólares no mundo inteiro e que provou que o detetive mais famoso da história podia ser um blockbuster moderno cheio de ação, socos e explosões. Ah, e detalhe, esse foi o segundo grande hit consecutivo de RDJ logo após Homem de Ferro, em 2008. Foi esse 1-2 que solidificou definitivamente o retorno dele ao topo de Hollywood depois de anos complicados. Então, bora descobrir como Guy Ritchie transformou o clássico Sherlock Holmes num herói de ação vitoriano absolutamente foda. A história começa em Londres de 1891. Estamos no auge da era industrial. A cidade é suja, cheia de fumaça de fábricas, ruas de paralelepípedo enlamadadas, pessoas pobres se amontoando em becos escuros. E olha, o visual desse filme foi baseado nas ilustrações originais de Sidney Paget dos anos 1890, aquelas que acompanhavam as histórias de Arthur Conan Doyle nas revistas da época. Guy Ritchie quis uma Londres real, não romantizada, e conseguiu perfeitamente. Nosso protagonista é Sherlock Holmes, interpretado magistralmente por Robert Downey Jr. E cara, esse não é o Sherlock educado e contido que você talvez imagine. Esse Sherlock é excêntrico, bagunceiro, viciado em resolver crimes, toca violino pelado no meio da sala. Aliás, essa cena icônica foi improvisada por RDJ e virou característica marcante do personagem. E aqui tem um detalhe crucial que muita gente não sabe. Arthur Conan Doyle realmente escreveu Holmes como um lutador de boxe e praticante de Barjitsu, uma arte marcial vitoriana real. Então, esse filme é, na verdade, muito mais fiel aos livros originais do que parece. Holmes sempre foi badass, só que a maioria das adaptações anteriores suavizou isso. O parceiro inseparável de Holmes é o Dr. John Watson, interpretado por Jude Law. E aqui temos outra quebra de expectativa genial. Watson não é um velhinho atrapalhado ou um sidekick bobo. Ele é um veterano de guerra do Afeganistão, cirurgião habilidoso, atirador excepcional e tão bom em combate quanto Holmes. Jude Law fez todas as suas próprias dublês de ação. Ele treinou boxe vitoriano por meses e insistiu em fazer todas as cenas de luta pessoalmente. O resultado, Watson é finalmente retratado como o parceiro competente que sempre foi nos livros. A trama começa com Holmes e Watson capturando Lord Blackwood, um aristocrata serial killer que já matou 5 mulheres em rituais macabros envolvendo magia negra. Blackwood é obcecado por ocultismo e está prestes a matar uma 6ª vítima quando a dupla chega a tempo de impedi-lo. Eles o prendem, ele é julgado, condenado à morte e enforcado publicamente. Watson pessoalmente atesta a morte dele. Caso encerrado, certo? Errado. 3 meses depois, Watson está prestes a se casar com Mary Morstan, uma linda governanta. Holmes, obviamente, odeia isso porque significa que Watson vai se mudar e eles não vão mais dividir o apartamento na Baker Street 221B. Holmes está deprimido, entediado sem casos para resolver e fazendo de tudo para sabotar sutilmente o casamento do amigo. A dinâmica entre eles é hilariante e emocionante ao mesmo tempo. Mas aí acontece algo impossível. Lord Blackwood volta dos mortos, literalmente. Testemunhas juram tê-lo visto saindo do próprio túmulo. Quando exumam o caixão, encontram o corpo de outro homem lá dentro. Blackwood está vivo, solto e retomando seus planos sinistros. O inspetor Lestrade da Scotland Yard, completamente perdido, pede ajuda a Holmes. E aqui entra também Irene Adlen, interpretada por Rachel McAdam. Irene é uma ladra profissional, mestre em disfarces e batedora de carteiras extremamente habilidosa. E Rachel treinou pickpocketing com um ladrão profissional de verdade durante meses para fazer o papel. Irene é a única mulher que Holmes já amou, e ela aparece com uma missão misteriosa: contratar Holmes para encontrar um homem desaparecido. Mas, obviamente, tem muito mais coisa rolando por baixo dos panos. A química entre RDJ e Rachel McAdam é elétrica.
Holmes começa a investigar o retorno impossível de Blackwood e descobre algo maior e mais perigoso. Blackwood não é apenas um lunático obcecado por magia. Ele faz parte de uma sociedade secreta antiga chamada Templo das Quatro Ordens, que tem membros poderosos infiltrados no governo, na polícia, no parlamento e até na família real britânica. O plano de Blackwood? Usar poderes sobrenaturais para aterrorizar os membros do parlamento, assumir o controle do governo britânico e, eventualmente, dominar o mundo inteiro através de medo e superstição. E aqui começam as cenas mais geniais do filme, as sequências de dedução em câmera lenta. Guy Ritchie teve a ideia revolucionária de mostrar o planejamento de Holmes antes das lutas acontecerem. A tela fica em slow motion, Holmes analisa cada detalhe do oponente, identifica pontos fracos, calcula exatamente onde e como atacar para causar máximo dano e então executa tudo em velocidade real. Essa técnica foi inspirada em videogames como o Assassin's Creed e foi completamente revolucionária para o cinema de 2009. Virou marca registrada desses filmes. Holmes percebe que todos os poderes mágicos de Blackwood são, na verdade, truques elaborados usando ciência, química, tecnologia primitiva e ilusionismo. Blackwood cria a ilusão de magia para controlar pessoas supersticiosas. Por exemplo, ele ressuscita dos mortos usando uma droga que simula morte temporária. Ele faz uma pessoa explodir em chamas usando pó químico oculto e inflamável. Ele levita usando cabos quase invisíveis. Tudo tem explicação racional e científica. Holmes só precisa descobrir como os truques funcionam. A investigação leva Holmes, Watson e Irene por toda a Londres vitoriana, dos becos mais miseráveis aos palácios mais luxuosos, de docas fluviais perigosas até o inacabado Tower Bridge. Eles descobrem que Blackwood está construindo uma máquina gigantesca dentro do próprio Tower Bridge, ainda em construção na época, que usará gás venenoso para matar todos os membros do parlamento de uma vez e assumir o controle total da Inglaterra. E tem uma revelação chocante. Irene não está trabalhando sozinha. Ela foi contratada por um misterioso professor chamado James Moriarty, o maior inimigo de Holmes, que ainda não aparece diretamente, mas que está orquestrando tudo dos bastidores. Moriarty é mencionado como o Napoleão do crime, um gênio criminal tão inteligente quanto Holmes, mas que usa seu intelecto para o mal. Esse é o grande setup para a sequência. O clímax acontece no Tower Bridge. Blackwood ativa sua máquina de gás venenoso bem quando o parlamento está reunido. Holmes percebe que precisa desativar o mecanismo, mas Blackwood está lá protegendo. Rola uma luta brutal no topo das torres do Tower Bridge, ainda em construção, centenas de metros de altura, bigas de metal expostas, vento cortante. Watson atira em Blackwood, mas ele usa a armadura oculta sobre as roupas. Holmes usa Bartitsu e boxe para combatê-lo. Durante a luta, Holmes percebe o ponto fraco final. Blackwood está usando correntes grossas como parte do ritual mágico dele. Holmes manipula a luta de forma que Blackwood fique preso nas próprias correntes ao se movimentar. Quando Blackwood tenta fazer um último movimento dramático, as correntes se enroscam no pescoço dele e ele cai da torre, sendo enforcado pelas mesmas correntes que achava que lhe davam poder. Ironia poética perfeita. Ele foi executado 2 vezes e desta vez é real. Holmes desativa a máquina de gás venenoso bem quando o parlamento está reunido. Londres está salva. O plano de dominação mundial foi impedido. Watson finalmente consegue se casar com Mary. E Holmes? Holmes já está de olho no próximo caso: encontrar e enfrentar o misterioso professor Moriarty. Na cena final, Holmes vai visitar Irene, que foi presa, mas obviamente vai escapar em greve, e os dois têm um momento de química intensa. Ela diz que foi forçada a trabalhar para Moriarty e que Holmes precisa ter muito cuidado, porque esse adversário é diferente de todos os outros. Holmes sorri confiante. Eu mal posso esperar. E é assim que termina Sherlock Holmes de 2009.
Um filme que reinventou o personagem clássico para o público moderno, sem perder a essência do que torna Holmes especial: seu intelecto brilhante, seu método dedutivo infalível e sua personalidade excêntrica única. Guy Ritchie trouxe seu estilo único de edição rápida, diálogos espirituosos e ação coreografada que já tinha funcionado em Snatch e Jogos Trapaças e Dois Canos Fumantes, e funcionou perfeitamente para Sherlock Holmes. Ele criou uma versão do personagem que é simultaneamente fiel aos livros e empolgante para audiências modernas. A sequência, Sherlock Holmes Jogo de Sombras, de 2011, continua a história e finalmente mostra Moriarty diretamente como vilão principal. Também foi um sucesso enorme, e todos nós ainda estamos esperando o terceiro filme que vem sendo prometido há anos. Se você nunca viu Sherlock Holmes de 2009, corre para assistir. É diversão inteligente garantida do começo ao fim. Ação, mistério, humor, química perfeita entre os protagonistas, visual deslumbrante e uma trilha sonora viciante. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like maroto e comenta: você prefere esse Sherlock de ação ou as versões mais clássicas e contidas? Comenta aí. Valeu demais, galera. Até o próximo Repaginando.